Olá a todos, hoje é dia 20 de janeiro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Essa foi uma semana cheia, tem muita coisa para a gente comentar, né? Selecionei algumas coisas aqui, né? Não vai dar para comentar tudo, mas vamos lá. A primeira coisa, né, o primeiro assunto foi o decreto de regulamentação da posse de armas que o presidente Jair Bolsonaro lançou essa semana. Então, gerou bastante polêmica, havia uma expectativa por parte de atiradores, de colecionadores e pessoas que são especialistas na área, que conhecem do assunto. Havia uma expectativa muito alta e um misto aí de avanço, mas também de decepção. Avanço porque efetivamente ficou mais claro o que representa a posse de armas. O decreto ele exclui qualquer possibilidade do agente da Polícia Federal, que é quem controla essa questão, de aprovar ou não a posse de armas. Então, pelo sistema anterior, o delegado poderia recusar o pedido de posse de arma porque ele julgaria que não havia necessidade. Então, é uma opinião pessoal do agente da Polícia Federal, muitas vezes com orientação do governo federal para diminuir a possibilidade do cidadão ter uma arma em casa. Então ficava aquela questão da vontade do agente federal. Agora não é mais assim. Basta que o cidadão declare que precisa da arma para se defender e o agente, né, o agente federal, ele é obrigado a aceitar isso. Tá? A mesma coisa com a exigência de que caso a residência tenha criança, etc., que tenha algum tipo de local seguro para guardar a arma, um cofre ou algum outro lugar que essa criança não vá mexer. Existe uma certa polêmica em relação a isso, mas de qualquer maneira, basta que o cidadão declare que ele possui um lugar seguro para guardar essa arma, que a polícia tem que aceitar essa declaração de boa-fé do cidadão. Isso aqui é importante porque há uma inversão, porque no governo anterior, dos governos anteriores, e num certo sentido a esquerda de uma maneira geral, sempre tratou o cidadão com má fé, olhando o cidadão como incapaz de tomar suas próprias decisões. Essa ideia de que basta o cidadão declarar que o Estado precisa aceitar essa declaração de boa fé é um reconhecimento de que o cidadão tem autonomia para decidir o que é melhor para si. Tá certo? Então, foram aspectos importantes, foram avanços, nós não podemos deixar de reconhecer, lembrando que muitas questões são do âmbito do Congresso Nacional e não do Executivo. Então, o que o governo fez foi no limite da regulamentação do Estatuto do Desarmamento, que é a lei que está em vigor. É o Congresso Nacional agora que vai precisar fazer as alterações necessárias na legislação. Mas faltou algumas coisas, né? Então aí existe aí uma certa sensação de frustração, principalmente por parte dos praticantes do tiro, para quem tem clubes de tiro, etc. A primeira questão é sobre o monopólio da venda de armas. Se não ficou claro, o governo não mexeu nisso. Porque no Brasil nós temos duas empresas que vendem armas. É a Imbel, que é uma empresa militar, né, produz armamentos militares e também vende armas para civis, e a Taurus, que é a empresa mais famosa. Famosa, inclusive, no sentido negativo, né? A Taurus andou vendendo armas aí com defeito. Então tem uma má fama da Taurus muito grande. Aparentemente há uma terceira empresa que deve começar a produzir armas em Minas Gerais, né? Então teria uma terceira empresa, mas a expectativa era que se abrisse o mercado para empresas estrangeiras vender. Isso forçaria a que as empresas nacionais melhorassem a sua qualidade e o seu número, a sua abrangência de modelos, etc.
mas principalmente a qualidade. Ao você colocar uma certa reserva de mercado para essas duas empresas, evidentemente elas vão estar desestimuladas para investir na qualidade, tá certo? Então isso foi uma coisa. Outra coisa tem a ver com o calibre de armas para uso civil. Hoje, um cidadão que quiser ter arma em casa, a posse de arma para se defender, ele pode ter ou um revólver no calibre 38, que é um calibre suficiente, tranquilo, ou uma pistola no calibre, ou alguns chamam .380, 380, etc. Havia uma expectativa de que se ampliasse o calibre, porque essa questão do calibre realmente não faz muito sentido, né? Não há muita diferença de você ter uma arma no calibre 380, no 9mm, no .40. Isso os especialistas aí, o pessoal da área de balística já sabe que não há diferença, porque o impacto, né, o efeito do calibre, ele tem uma série de variantes, né, que não é se você acertar com calibre 22 na cabeça do cidadão, você vai matá-lo. Se você acertar com calibre 40 na perna, provavelmente é um ferimento grave, mas que não vai ser fatal, né? Então, também faltou essa questão. Então, avanços e retrocessos, enfim, a gente vai ter que acompanhar, mas agora, efetivamente, a questão está com o novo Congresso, vamos ver como é que ele avança nesse sentido, certo? Avançando aqui um pouco, com relação a esse é um caso desagradável, eu já comentei sobre ele, mas parece que a coisa vai se acumulando e a coisa vai ficando mais feia, né? É o caso do assessor, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, né? Quando o Flávio Bolsonaro era vereador no Rio de Janeiro, que teria feito uma movimentação atípica aí de R$1.200.000. Na verdade, ele teria sacado 600 mil e depositado 600 mil, que na soma daria esse 1.200.000. Que ele está sendo investigado, ele não foi para o depoimento alegando que estava doente, a esposa e a filha também não foram, alegando que tinham que ficar com o pai que estava doente, e o marido que estava doente, etc. Então estão postergando, está ficando profundamente desagradável, mas parece que o Ministério Público do Rio de Janeiro havia começado a investigar o próprio Flávio Bolsonaro. Havia começado não, vazou ontem um boleto bancário, né, onde o Flávio Bolsonaro teria feito um pagamento de mais de R$1 milhão. Não tem mais detalhes do que era esse boleto, para que servia, etc. O Flávio Bolsonaro não diz nada, mas a questão nova aqui é que o Flávio Bolsonaro, alegando que foi eleito como senador, ele reivindicou no Supremo Tribunal Federal que o Supremo Tribunal Federal congelasse as investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro e o caso passasse para a esfera federal por conta do foro privilegiado. Tá? Bom, do ponto de vista técnico, nós podemos até achar que ele tem razão, porque de fato ele é um senador. Ainda que haja uma polêmica, porque esses casos ocorreram antes da sua eleição e, portanto, ficariam com a esfera estadual, não levando em consideração o foro privilegiado. Essa é uma polêmica jurídica, mas não é essa a questão que a gente deve debater. A questão é a seguinte: precisa ter uma explicação. A gente tem que entender o seguinte: o Bolsonaro, ele é presidente da República. Ele é a vidraça agora. Tudo que for feito entre seus apoiadores, depois eu vou citar mais um caso aqui que também pode comprometer, compromete diretamente o governo. E nós estamos falando do filho do presidente. Tá certo? Então, ele precisa vir a público explicar direito isso aí. Não basta só dizer, não, ele deu uma explicação convincente num primeiro momento, mas agora a coisa descambou. Além disso, tem uma questão moral aí por trás, que é a reivindicação do foro privilegiado. Ora, toda a campanha do Jair Bolsonaro, a campanha dos parlamentares, foram todas no sentido de acabar com o sistema político que tinha sido estabelecido. E entre esse sistema, uma das partes desse sistema político era a impunidade gerada pelo foro privilegiado. Se você for comparar o que a Lava Jato condenou na primeira instância em Curitiba,
com o que o Supremo condenou. O Supremo não condenou ninguém. Então é óbvio que o Supremo ele é uma fonte de instabilidade política. Por quê? Porque ele não condena. Isso gera impunidade. Ao você reivindicar o foro privilegiado, o que vai transparecer? Que você está reivindicando essa impunidade. Tá certo? Então foi muito ruim essa posição do ponto de vista político e isso pode efetivamente resvalar na presidência do Jair Bolsonaro. Então o Flávio Bolsonaro precisa vir a público, explicar as coisas direitinho. O correto seria inclusive que ele abrisse seu sigilo bancário para deixar claro que não tem nada a esconder. Tá certo? Para que isso acabe de vez. Se o assessor dele fez bobagem, que pague. Nós não estamos aqui para defender ninguém, tá? Não temos essa coisa não do quem é meu amigo pode fazer, quem é meu inimigo não pode. Não, ninguém pode infringir a lei. Se infringiu a lei, que seja punido. E se o Flávio Bolsonaro infringiu a lei também, que seja punido, tá? Mas quanto mais tempo demora para o esclarecimento por iniciativa do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, mais prejudicial fica o governo Bolsonaro. Primeiro, porque gera essa instabilidade. Segundo, porque o que o Flávio Bolsonaro fez foi colocar no Supremo Tribunal Federal, que estava nesse momento um pouco mais, até porque está de licença, né, está de recesso, mas estava numa situação secundarizada, começa a dar protagonismo para o Supremo novamente. E a gente sabe como é que o Supremo tem agido nesses últimos anos. Então, fazer esse pedido ao Supremo é dar protagonismo ao Supremo novamente. Um Supremo que nós sabemos, como eu já disse anteriormente, que é a fonte de instabilidade política desse país. Então, muito ruim, o Flávio Bolsonaro tem que vir a público explicar direitinho o que está acontecendo. Se precisar, pede desculpa, sofre as punições devidas, mas a gente não pode agir dessa maneira e não podemos ser coniventes com isso. Certo? Para a gente ver que às vezes os maiores inimigos do presidente Jair Bolsonaro não são os opositores. Porque os opositores nós sabemos quem são. A gente sabe o que é o PT, a gente sabe como ele vai agir, a gente sabe o que são os satélites do PT, PCdoB, PSOL, a gente sabe o que é o PMDB, como é que ele age, o PSDB, etc. Então, para esses nós estamos preparados. O problema são os aliados. Então, por exemplo, como eu falei, questão do Flávio Bolsonaro, que é uma questão dele, não é o pai, mas pode resvalar. E agora, né, nós tivemos aí a notícia de que um grupo de parlamentares do PSL, que foram eleitos, ainda não tomaram posse, mas foram eleitos, foram numa visita à China, tá? E foram patrocinados pelo governo chinês. E isso, inclusive, pode trazer problemas jurídicos, porque a nossa legislação é muito clara nesse aspecto. Um partido político não pode receber nenhum tipo de subsídio ou financiamento estrangeiro. E isso pode depois ser encarado como subsídio para o PSL. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Mas o que eles foram fazer? Eles foram à China, supostamente, e essa foi a primeira versão da notícia, entrar em contato com uma empresa chamada Huawei, não sei se pronuncia assim, mas que é uma empresa especialista em desenvolvimento. Ela tem uma área de desenvolvimento de celular, ela tem celulares, ela vende celulares, né, smartphones, mas também no desenvolvimento de tecnologia. E eles foram lá para ver essa tecnologia de reconhecimento facial para ser implementados em aeroportos. Né? Uma empresa chinesa. Lembrando que esta empresa já foi acusada de ser uma empresa de fachada e teve seus diretores presos na Polônia e no Canadá a pedido dos Estados Unidos, com a acusação exatamente desses diretores de fazerem espionagem. Então é claramente uma empresa chinesa, uma empresa que tem aí a sua atividade produtiva, mas que tem todo um setor aí que é um setor ligado à espionagem chinesa. Então você imagine você colocar nos aeroportos brasileiros um sistema de reconhecimento facial produzido com tecnologia da China. De repente no software de reconhecimento facial você tem uma porta secreta ali que pode dar acesso a toda essa informação para o governo chinês. Então é muito complicado.
Então falta um pouco de esperteza para esse povo. Aí eles falam, não, não foi isso, nós fomos lá para conhecer a China, porque a China quer investir 30 bilhões no Brasil e nós temos que aproveitar isso, etc, etc. Ótimo, quer investir? Mas como? Vamos lembrar do que o Bolsonaro dizia na campanha com relação à China. Ele dizia claramente, a China não quer comprar no Brasil, a China quer comprar o Brasil. Então a China tem 30 bilhões para investir, mas como é que ele vai investir isso? Vai comprar terras? Então nós vamos vender terras da agricultura nacional para a China, para que o governo chinês controle o que vai ser produzido e quanto vai ser produzido no Brasil? Nós vamos deixar a China comprar usinas hidrelétricas ou linhas de transmissão de energia para que eles tenham controle sobre a distribuição e sobre a produção de energia elétrica no Brasil? Claro que não. Então não adianta dizer que a China tem 30 bilhões para investir se nós não sabemos onde que eles querem investir. Eles querem comprar nossos produtos? Legal, vamos estreitar os laços comerciais. A China já é o maior consumidor de produtos brasileiros. Queremos vender muito para a China? Queremos, não há dúvida. Vamos comprar muita coisa da China, como já compramos? Vamos. Agora precisa tomar cuidado. Isso é uma coisa que é o executivo que tem que desenvolver. Então esses deputados aí, me parecem deslumbrados com o poder, aceitaram esse tipo de viagem toda paga pelo governo chinês para ir lá conhecer isso. Gente, precisa tomar cuidado. Só para ter uma ideia, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu estou lendo, não terminei ainda, comecei. Na verdade estou no começo do livro, mas só para vocês terem uma ideia, esse livro aqui, não sei se dá para ver, acho que a imagem está invertida. Vou ler aqui. 1964, O Elo Perdido. O Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. 2 autores, Mauro Abranches Kraensky, não sei se assim pronuncia, e Vladimir Petrilak. O que eles falam nesse livro aqui? Sobre a influência do Serviço Secreto da Tchecoslováquia no Brasil no período de 52 até 64. Tá? Olha, eu não comecei nas primeiras 100 páginas do livro, mas já fica claro como que o serviço secreto age. E não é só assim, eu vou lá pegar as informações secretas. Não, é influência. Tá? Então eu começo a me relacionar, eu pago a passagem para o deputado, eu falo que eu sou amigo, e aí eu vou influenciando. Então precisa ser mais esperto. Né? Muita gente criticou, o Olavo de Carvalho criticou esse pessoal e a crítica está correta. Eu acho que esses deputados aí precisam ser mais conscientes do que estão fazendo. Não faz sentido algum aceitar uma viagem dessa do nada. Assume o poder, monta uma agenda com o aval do Congresso, cria uma comitiva que vai até a China, que vai conhecer em ação conjunta com o executivo, tá? Para poder fazer uma coisa correta. E não agora uma iniciativa dos deputados criando um conflito desnecessário. Quer dizer, o governo federal já está construindo sua agenda de desenvolvimento econômico. Não precisa dos deputados atropelarem do nada para fazer essa ação extemporânea. E vamos lembrar uma coisa, hein? Que eu já comentei nesse vídeo aqui só para recordar. Comentei em vídeos anteriores, na verdade. A China, a empresa ZTE da China, não é a mesma dessa Huawei, mas a gente não sabe se elas têm contato ou não, mas uma empresa chinesa que está desenvolvendo o chamado cartão cidadão na Venezuela, que é um cartão de controle social, onde o governo da Venezuela vai saber que cidadão apoia o seu governo, que cidadão participa dos eventos chamados convocados pelo governo do Maduro, ou os cidadãos que são de oposição. É isso que esse cartão vai fazer, já comentei em vídeos passados a função desse cartão. Tá? É uma empresa chinesa que está fazendo isso. Então precisa tomar muito cuidado com a China. E tinha deputado que falou assim, não, mas a China não é comunista. A China é legal. A China é outra coisa. A China não é igual à Venezuela. Como se a China não tivesse matado muito mais de 50 milhões de pessoas durante a Revolução Cultural do Mao Tse-tung, durante o processo de tomada de poder. Por favor, a China é uma ditadura comunista. Vamos parar com isso. Tá? Então precisam ser mais espertos. Tá? Bom, para concluir, uma notícia boa.
Bom, na verdade a notícia não é boa, mas a informação, a divulgação dela sim. Né? O governo federal, cumprindo sua promessa de campanha, já está orientando, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, divulgou essa semana a lista aí dos maiores tomadores de empréstimos do BNDES. Claro, o primeiro é a Petrobras, né? Muito dinheiro. Mas tem alguns casos que são interessantes para a gente ver como era a orientação política, política ideológica do BNDES. Tá? Então, por exemplo, eu até anotei aqui algumas coisas. Empresas que receberam muito empréstimo do governo. JBS, né, recebeu aí na ordem de 7,6 bilhões de dólares. Para quê? Para comprar empresas nacionais, ou seja, para criar um monopólio e para se expandir para o exterior. Ou seja, era a política dos chamados campeões nacionais. Então o governo federal escolhia a seu bel prazer algumas empresas, e essas empresas, que seriam os amigos do rei, iriam receber empréstimos privilegiados para construir monopólios e para se expandir. E a gente sabe que o empréstimo que o BNDES dá, ele tem um custo, né, um juro muito menor do que se esse empréstimo for capturado aí em bancos privados comuns. Né? Eu não sou contra que uma empresa cresça. Agora vai buscar dinheiro privado e não se valer de dinheiro público. Mas isso foi feito com a JBS, que se transformou na maior empresa aí de proteína animal do mundo. A Oi, né, empresa de telefonia móvel, que está em recuperação judicial, a gente não sabe se esse dinheiro vai voltar, recebeu 4,3 bilhões de dólares, né, nos últimos 10, 15 anos. E aí, claro, tem o Odebrecht. Né? O Odebrecht recebeu aí coisa da ordem de 18,13 bilhões de dólares. Uma parte desse dinheiro foi para onde? Eu anotei algumas coisas, tem muito mais, tá? Você precisa entrar no site do BNDES e ver lá no link transparência que vai estar tudo lá. Mas onde que foi investido parte desse dinheiro? Construção do metrô de Caracas e de Los Teques, na Venezuela. Algo em torno aí de bilhões, 2,3 bilhões de dólares. Angola, né? Angola, sim, pavimentação, infraestrutura, construção de hidrelétrica, barragens, etc. Então você tem coisa aí de mais de 500 milhões, né? Certamente muito mais que isso. Moçambique, construção de um aeroporto, 45 milhões de dólares. Tudo isso dinheiro brasileiro emprestado a juros subsidiados para uma empresa para fazer obras de infraestrutura em países amigos. Por isso que era problema ideológico. Você imagine esse dinheiro, esses 7 bilhões da JBS, esses 4 bilhões da Oi, que parece que não serviu para nada, que a Oi nunca conseguiu ter uma saúde financeira adequada. E esses bilhões de dólares, aí, mais de 18 bilhões para o Odebrecht, se esse dinheiro tivesse sido investido no Brasil. Tá certo? Então, este é o problema. Eu não estou contra que as empresas se transformem em grandes empresas multinacionais, mas tem que fazer isso com dinheiro privado e não com dinheiro público. O dinheiro público tem que ser, porque o dinheiro público é o dinheiro do pagador de imposto. Esse dinheiro tem que ser utilizado no Brasil. E o BNDES, por sua orientação ideológica, não fazia isso. Agora, a notícia é ruim, claro, porque dinheiro jogado fora. Você acha que o dinheiro que foi investido no metrô de Caracas vai voltar? A Venezuela já está dando calote para o Brasil. Esqueci também, né, do Porto de Mariel, em Cuba. Tá? Eu não peguei o valor exato, mas também foi dinheiro do BNDES. Então, esse dinheiro tinha que ser investido no Brasil, em obras de infraestrutura no Brasil, para desenvolver a economia do Brasil em primeiro lugar. Tá? Se a Odebrecht quer ser uma empresa, quer fazer obras no exterior, vá fazer, sem nenhum problema, ou com dinheiro próprio, ou com dinheiro da iniciativa privada, e nunca com dinheiro público. Felizmente, cumprimento, então, justiça seja feita, o Bolsonaro está cumprindo as suas promessas de campanha, agora nós sabemos aqui o que era feito com o dinheiro público para essas empresas. E é claro, é óbvio, que essas empresas, ao receberem dinheiro subsidiado
do governo federal, do BNDES, eram empresas que também iriam contribuir nas campanhas eleitorais, né, os esquemas de corrupção da Odebrecht, que a gente sabe aí pela Operação Lava Jato e por aí vai. Então, além de você desviar dinheiro público que deveria estar sendo utilizado no Brasil para fazer obras em países ideologicamente alinhados, você alimentava aí a corrupção do esquema da Lava Jato com a Odebrecht e com outras empresas, e a JBS em outros esquemas que a gente sabe também que é uma empresa, né, os donos da empresa não são flor que se cheire, tá certo? Tanto é que estão sendo investigados. É isso, gente. Então, semana cheia, notícias ruins, né? Algumas boas. O decreto das armas eu achei que foi boa. Essa questão do assessor do Bolsonaro precisa ser resolvido. Os parlamentares do PSL parece que estão deslumbrados com o poder. Falta um pouco de maturidade política para essas pessoas. E também mais um cumprimento de campanha do Jair Bolsonaro, que é abrir a caixa preta do BNDES, que está sendo aberta aos poucos. Tá certo? É isso. Eu vou ficando por aqui. O vídeo já ficou bem longo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.